Provérbios 15. Deus me ensina a lidar com a minha ansiedade. Você já sentiu como se sua mente estivesse em guerra contra você? Como se uma tempestade silenciosa tomasse conta do seu peito, sufocando seus pensamentos, acelerando o coração, roubando o sono e o sossego? A ansiedade não grita com palavras, mas com sensações que invadem sem pedir permissão. É como viver tentando controlar o que não depende de você, e se perder exatamente por isso. A Bíblia, em Provérbios 15, nos mostra um caminho de sabedoria para dias assim. Não um caminho fácil, mas um caminho real. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pode parecer um versículo simples, mas aqui está escondida uma das maiores chaves contra a ansiedade. A calma que vem da sabedoria, a paz que nasce do temor ao Senhor. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um convite, um reencontro com a quietude interior, um chamado para deixar que Deus te ensine pouco a pouco a lidar com os medos que te paralisam, com os pensamentos que te aceleram, com as dores que não têm nome, mas pesam o dia inteiro. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo ou saber o que fazer. Aqui você só precisa parar um pouco, respirar, ouvir e deixar que a palavra fale ao seu coração. Vamos caminhar juntos por entre as palavras de Provérbios, não para encontrar fórmulas, mas para descobrir sentido. Porque quando a ansiedade te domina, é no temor ao Senhor que a alma encontra abrigo. Quando o coração acelera mais do que a vida, a ansiedade não costuma bater à porta. Ela entra, às vezes sorrateira, às vezes como uma avalanche. Ela pode chegar num pensamento, numa lembrança, numa notícia, ou até mesmo no nada, e de repente você sente o coração acelerar, a respiração falhar, e os pensamentos se atropelarem. O corpo reage como se algo grave estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece normal do lado de fora. É nessa hora que muitos se perguntam: onde está Deus quando me sinto assim? Será que Ele me ouve quando oro em silêncio, quando mal consigo organizar as palavras? Será que Ele entende o que nem eu sei explicar? A verdade é que Deus não está distante quando você se sente ansioso. Ele não espera que você esteja bem para se aproximar. Na verdade, é exatamente nesse momento de fragilidade que Ele se revela como Pai, como abrigo, como resposta. Mas para percebê-lo, é preciso silêncio. É preciso parar de lutar contra si mesmo por alguns instantes e apenas escutar. Provérbios 15 é um convite ao equilíbrio. Ele nos lembra que a paz não nasce da pressa, nem da necessidade de controlar tudo, mas de uma resposta branda. E essa resposta começa dentro de nós. Começa quando escolhemos ouvir mais a Deus do que o barulho da nossa mente. Quando mesmo tremendo por dentro dizemos: Senhor, me ensina a respirar contigo. Há um poder oculto no temor ao Senhor. E não se trata de medo, mas de reverência, de entrega, de confiança. Quem teme a Deus aprende a confiar mesmo quando tudo está confuso. Aprende a esperar mesmo quando o tempo parece demorado demais. Aprende a descansar mesmo quando os problemas ainda não foram resolvidos. A ansiedade quer nos convencer de que estamos sozinhos, de que não haverá saída, de que algo precisa ser feito agora. Mas o temor ao Senhor nos sussurra uma outra verdade. Há um tempo certo. Há uma mão invisível sustentando tudo. Há um Deus que não perde o controle e que está vendo você agora. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de fingir que está tudo bem. Talvez você tenha aprendido a viver com essa angústia como quem carrega um peso invisível no peito. Mas hoje, apenas por hoje, te convido a descansar esse peso, a entregar sua ansiedade não a uma solução imediata, mas a uma presença eterna, e que o Espírito de Deus, nesse exato momento, vá onde eu não posso ir, que Ele te abrace por dentro,
Porque antes mesmo de você entender o que sente, Ele já sabe e já preparou um caminho de cura para o seu coração. O silêncio de Deus e o ruído da mente ansiosa. Uma das maiores dores de quem sofre com ansiedade é o silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas aquele que vem do alto. Você ora, você clama, você pergunta, e a resposta parece não vir, o céu parece mudo, a alma parece vazia. E é justamente nesse espaço que a mente ansiosa encontra terreno fértil para plantar seus medos. A ansiedade distorce, ela transforma o silêncio em abandono, a espera em desespero, a pausa de Deus em rejeição. E então você começa a duvidar de tudo. Será que estou sendo ouvido? Será que Deus se importa? Será que estou sendo castigado? Mas a verdade revelada nas Escrituras é que o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação, é cuidado, é lapidação. Provérbios 15:33 nos diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Em outras palavras, quem teme a Deus, aprende. E uma das primeiras lições que o temor ensina é esperar. Não com impaciência, mas com confiança. Não com desespero, mas com fé. Porque Deus não responde quando queremos. Ele responde quando precisamos. Enquanto o mundo exige pressa, Deus ensina ritmo. Enquanto a mente grita por soluções, Deus sussurra sabedoria. E às vezes, o que Ele quer não é mudar as circunstâncias imediatamente, mas fortalecer o coração para que você caminhe com Ele, mesmo em meio ao caos. A ansiedade quer respostas agora. Deus quer que você aprenda a confiar, mesmo sem entender. E essa é talvez uma das maiores provas de fé, continuar andando mesmo sem ver o caminho por completo. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de sentido. É onde Ele trabalha em profundidade, sem alarde, sem barulho, sem espetáculo. É nesse silêncio que Ele reconstrói sua identidade, renova sua fé e limpa as mentiras que a ansiedade plantou dentro de você. Talvez você ache que está parado, que nada está acontecendo, mas na verdade você está sendo moldado. Seu coração está sendo treinado para ouvir a voz dele no meio do ruído, para discernir o sussurro da paz no meio da tempestade mental. Não se apresse em sair do deserto. Não tente forçar uma saída antes da hora. Às vezes, a cura não vem em forma de milagre instantâneo, mas de transformação gradual. Deus não quer apenas te livrar da ansiedade, Ele quer te ensinar a viver acima dela. E isso começa quando você decide confiar no silêncio. Porque o Deus que parece calado é o mesmo que está escrevendo, com mãos invisíveis, um novo capítulo para a sua vida. Quando a pressa fere o coração e esconde a voz de Deus, a ansiedade acelera tudo. Ela corre na frente do tempo. Ela quer respostas antes da pergunta terminar. Ela quer curas sem atravessar o processo. Ela quer promessas sem preparo. E essa pressa, aos poucos, vai ferindo o coração. Vai tirando o sabor da vida, o valor do presente, a beleza dos pequenos começos. A Bíblia, em Provérbios 19:2, diz que a pressa é tolice e leva ao pecado. E muitas vezes, movidos pela inquietação, tomamos decisões antes da hora. Nos entregamos a vínculos que não eram para ser. Abrimos portas que Deus ainda não tinha autorizado. E depois, quando tudo desmorona, perguntamos por quê? A verdade é que a ansiedade não só rouba a paz, ela também nos impede de ouvir. O coração ansioso é barulhento. Ele interpreta tudo pela ótica da urgência. E quando tudo dentro de você grita, fica difícil discernir a voz suave e amorosa de Deus, que sussurra com paciência. Deus não grita, Deus não força. Ele guia, Ele conduz. Ele espera ser convidado. E muitas vezes, o maior milagre é quando conseguimos silenciar a alma para escutar o que Ele já está dizendo há tanto tempo. A ansiedade nos faz pular etapas, mas Deus é um Deus de processos.
O ouro é refinado no fogo. A flor precisa passar pelas estações. A árvore cresce para dentro antes de crescer para cima. E assim também é conosco. Você não está atrasado, não está perdendo tempo, não está esquecida, está sendo preparado. E às vezes, o que Deus está construindo em você é muito maior do que aquilo que você está pedindo a Ele. Provérbios também ensina que o coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12, 25. Mas o coração que confia floresce mesmo no deserto. E é nesse florescimento silencioso que Deus trabalha. Aprender a esperar em Deus não é ficar parado. É caminhar com o coração tranquilo, mesmo quando os pés ainda não sabem exatamente onde estão pisando. É olhar para frente com esperança, mesmo quando o cenário ainda parece embaçado. A paciência é fruto do Espírito, e ela cresce onde há confiança. A ansiedade quer controle. Deus quer entrega. E entre um e outro existe um campo sagrado chamado fé. Talvez tudo dentro de você esteja pedindo pressa, mas hoje o Espírito Santo está pedindo pausa, porque é na pausa que Deus revela o que a pressa tentou esconder, que você é amado, cuidado e que nada está fora do lugar, mesmo que pareça. Desacelere, respire e ouça. Deus está aqui, agora, sussurrando a sua alma cansada. Você não precisa correr. Eu estou guiando cada passo seu, o descanso da alma que confia. A alma ansiosa é uma alma em guerra. Mesmo quando tudo está em silêncio ao redor, dentro de si há uma inquietação constante, como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. Mas há um lugar onde essa guerra cessa. Há um refúgio onde os pensamentos param de correr. Esse lugar se chama confiança. Confiar em Deus é mais do que crer que Ele existe. É acreditar que Ele cuida. É repousar mesmo sem entender. É entregar a vida, os dias, os medos e as esperas com a certeza de que nada escapa dos olhos dele. Provérbios 3, 5, 6 nos convida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa não é uma sugestão leve, mas uma direção profunda. Porque quem tenta se apoiar no próprio entendimento diante da ansiedade acaba desmoronando por dentro. A ansiedade pede provas, a fé oferece presença. E há algo sagrado em dizer a Deus: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas sigo. Eu não controlo, mas entrego. Esse tipo de confiança cura, restaura, reorganiza a alma em pedaços. Você já reparou como o corpo responde à ansiedade? A respiração encurta, o coração dispara, os músculos se contraem. E tudo isso é reflexo do que está acontecendo lá dentro. A alma está tentando segurar sozinha algo que foi feito para ser entregue. Confiar não é fácil, principalmente quando já nos decepcionamos tanto. Mas Deus não é como as pessoas que nos prometeram e falharam. Deus não é como os vínculos que abandonaram. Ele é fiel, mesmo quando você não vê, mesmo quando sente que está sozinho. A fé não anula a dor, mas transforma a forma como você caminha com ela. Enquanto a ansiedade aperta, a fé afrouxa o nó. Enquanto a ansiedade pressiona, a fé alivia. E nesse movimento silencioso, a confiança vai se tornando descanso. Descansar em Deus é parar de lutar contra tudo o tempo todo. É fazer as pazes com o tempo. É entender que não se trata apenas de dar certo, mas de ser moldado enquanto tudo parece ainda errado. Quando você descansa, o céu trabalha. Quando você se aquieta, Deus age. E no tempo dele, que nunca atrasa, as respostas chegam. Mas mais do que as respostas, é no processo que você redescobre quem é e a quem pertence. A ansiedade nos faz esquecer que somos filhos. Mas o Espírito Santo nos lembra. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas. Você tem um pai que vê, que sabe e que já está preparando um caminho de paz,
Hoje Deus está te chamando para esse descanso, não como uma fuga da vida, mas como um reencontro com a verdade. A verdade de que você não precisa controlar tudo, só precisa confiar. A ansiedade que te desfigura, a palavra que te reconstrói. A ansiedade não é apenas uma sensação que aperta o peito, ela é uma névoa que aos poucos apaga a imagem de quem você é. Quando a ansiedade toma conta, você se esquece do que já venceu. Diminui o que tem de bom, perde a referência de valor. E, sem perceber, começa a se olhar com os olhos da dúvida, da comparação, da autocrítica cruel. Ela rouba o brilho do rosto, abafa a voz interior, distorce os pensamentos. E então, você se pergunta, o que está acontecendo comigo? O que acontece é que você se afastou de quem Deus diz que você é e se aproximou da voz que sussurra mentiras. A ansiedade mente. Diz que você não vai conseguir, que não é forte o suficiente, que Deus se esqueceu, que ninguém se importa. E quanto mais você acredita nessas vozes, mais vai se afundando num lugar escuro, onde até a esperança parece inalcançável. Mas há uma palavra que te lembra de quem você é. A palavra que diz, você é minha filha, você é meu filho, eu te formei, eu te vejo, eu te escolhi. Em Isaías 43:1, o Senhor declara, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Há algo profundamente restaurador nessa frase, porque não importa o que a ansiedade diz, importa o que Deus afirma. Quando você mergulha nas Escrituras, começa a perceber que a sua identidade não está naquilo que sente, mas naquilo que foi prometido. Você pode estar fraco, mas é amado. Pode estar confuso, mas não está sozinho. Pode estar cansado, mas é sustentado. A ansiedade tenta redefinir você com base nas circunstâncias. Deus te define com base na eternidade. E é nessa definição que mora a cura. Quando você se lembra de que é filho, volta a caminhar com dignidade. Quando se lembra de que é visto por Deus, para de implorar a atenção do mundo. Quando se lembra de que é cuidado, não precisa mais controlar. É por isso que o temor ao Senhor, aquele respeito profundo que nasce do amor e da confiança, gera sabedoria, porque nos reconecta à fonte, porque retira o foco da ansiedade e o devolve à presença. E na presença de Deus não há confusão que permaneça. Você não precisa se entender para ser amado por Deus, você só precisa se aproximar. A ansiedade talvez não desapareça de um dia para o outro, mas ao se lembrar de quem você é nele, dia após dia, as vozes que te diminuíam começam a silenciar. E então, no lugar da dúvida surge a firmeza, no lugar da comparação, a graça, no lugar da cobrança, o cuidado. Deus não se esqueceu de você, mas talvez você tenha se esquecido de quem é nele. Volte para a palavra, volte para o Pai, e você verá. A sua identidade é mais forte que sua ansiedade. O temor que aquieta o coração ansioso. A ansiedade é barulhenta. Ela grita dentro da mente, interrompe os pensamentos, distorce o que é simples e transforma cada detalhe em um campo de batalha. Ela cria ruídos que tornam difícil ouvir a própria alma e, mais ainda, difícil ouvir a voz de Deus. Mas o temor ao Senhor, aquele respeito reverente, não nasce do medo. Ele nasce do reconhecimento. Quando você reconhece quem Deus é, soberano, Pai, presente, o coração encontra o seu lugar de repouso. Porque no meio do caos existe uma certeza. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O texto não fala apenas sobre finanças ou posses, ele fala sobre a inquietação da alma. Fala sobre a ansiedade que grita por mais, enquanto a sabedoria sussurra contentamento.
A ansiedade nasce da urgência de resolver tudo, mas o temor ao Senhor ensina a esperar. Ele é como uma âncora lançada na fé. Você talvez esteja em meio a uma tempestade emocional, mas se estiver ancorado em Deus, não será levado pela correnteza. O temor ao Senhor também ensina a humildade. A ansiedade frequentemente nasce da tentativa de controlar o incontrolável, de querer prever o futuro, acertar tudo, não errar nunca. Mas quando você teme ao Senhor, entende que há um Deus que sabe mais, vê além e cuida melhor. E então você aprende a descansar. Temer a Deus é saber que Ele vê a sua aflição, que não ignora seus pensamentos acelerados, seus apertos no peito, sua sensação de estar caindo em um buraco sem fundo. É saber que, mesmo sem entender o motivo de tudo, você está sendo sustentado por um propósito que ainda será revelado. Quando você teme ao Senhor, começa a filtrar suas emoções pela fé. Você sente a ansiedade chegar, mas decide não se entregar. Decide orar, respirar, ler a palavra, lembrar das promessas, recolocar Deus no centro. Isso não elimina a dor, mas devolve direção. E quando o coração encontra direção, ele se aquieta. Não porque tudo se resolveu, mas porque mesmo sem se resolver, você sabe onde está firmada sua esperança. Você sabe quem é o seu socorro. E sabe que, por mais longa que seja a noite, a presença de Deus é a luz que permanece acesa dentro de você. O temor ao Senhor não é uma prisão, é liberdade. Liberdade de não precisar ser Deus, de não carregar tudo nas costas, de não viver sob o peso de ter que controlar tudo. É libertador confiar, é curador se render, é sábio se aquietar diante do Eterno. Quando a ansiedade tenta roubar a sua fé, a ansiedade não ataca só os pensamentos, ela tenta roubar a fé. Ela insinua que Deus está longe, que você foi esquecido, que suas orações não passam do teto. Em dias de tormenta, ela distorce até a imagem que você tem de Deus, fazendo parecer que Ele está em silêncio por descaso, e não por cuidado. Mas não se engane. O silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é ali que Ele mais trabalha. Porque enquanto sua mente grita por respostas, Deus está moldando em silêncio a sua fé. Está fortalecendo raízes que você não enxerga, sustentando sua alma quando você mesmo já não sente mais forças. A ansiedade quer tirar os seus olhos do céu e fixá-los no caos ao redor. Quer te convencer de que tudo depende de você, que você precisa correr, produzir, provar, acertar. Ela te prende no tempo errado, ou no passado que dói, ou no futuro que assusta. Mas Deus te chama para o agora, para o presente, porque é no presente que Ele se manifesta como Emanuel, Deus conosco. Você não precisa entender tudo, precisa confiar. Fé não é ausência de medo, é caminhar apesar dele. E quando o medo vem junto com a ansiedade, o convite da palavra é claro: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. É uma entrega, um desarme, um descanso. É nesse momento que a fé se torna maior que o medo. Não porque tudo se resolve, mas porque você se lembra de quem é Deus. Ele não falha, Ele não dorme, Ele não se atrasa. E, principalmente, Ele não desiste de você. O temor ao Senhor, ao contrário do que muitos pensam, não paralisa. Ele liberta. Ele transforma a ansiedade em oração, a inquietação em entrega, o desespero em esperança. E tudo isso acontece não por causa da sua força, mas por causa da graça dele. Você pode respirar agora, não precisa controlar o amanhã. Você não foi feito para carregar o mundo. Deus é quem sustenta todas as coisas, inclusive você. Enquanto você se culpa por não estar forte o suficiente, Deus está te chamando para repousar no colo dele. Enquanto você se sente fraco, Ele está lembrando que é justamente na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa.
Então pare por um instante. Não fuja. Não tente resolver tudo agora. Apenas esteja aqui, com Ele, neste momento. Porque mesmo em silêncio, Deus está falando. E mesmo quando você não sente, Ele está presente. A voz de Deus no meio da confusão interior. Quando a ansiedade se instala, ela cria confusão. Não só nos pensamentos, mas na alma inteira. É como um ruído constante que impede de ouvir até mesmo a própria voz. E em meio a essa bagunça interna, fica difícil distinguir o que vem de Deus e o que é apenas eco da dor. Mas mesmo no meio da confusão, a voz de Deus permanece, e ela é diferente de todas as outras. A voz de Deus não pressiona, ela convida, não acusa, ela direciona. Enquanto a ansiedade exige respostas imediatas, Deus ensina a esperar. Ele não grita, ele sussurra, e é preciso silêncio interior para ouvi-lo. Provérbios 15 mostra que a resposta branda desvia o furor. E essa resposta muitas vezes vem de cima, vem de Deus, que conhece o furor do nosso interior e, em vez de nos condenar, nos envolve com paciência. Ele sabe das batalhas que você trava em silêncio. Conhece os gritos que você engole e os choros que você esconde. Por isso, ele não vem com peso, vem com consolo. Mas para ouvir essa voz, é preciso esvaziar o coração, tirar as preocupações que fazem barulho, afastar as cobranças que vêm de todos os lados, calar por um instante o tem que dar certo, o eu preciso conseguir, o ninguém me entende. Só assim há espaço para ouvir a voz que realmente importa. É essa voz que lembra quem você é, que diz: você é amado, você é visto, você não está só, não precisa provar nada, não precisa ter todas as respostas. Deus não exige perfeição, exige entrega. Ele quer ser abrigo, não julgamento. Quando a confusão interior te empurra para o fundo, Deus te puxa para perto. Ele te reensina a respirar, a pausar, a descansar nele. E nesse lugar, onde tudo parece desordenado, ele começa a reconstruir, pedaço por pedaço, pensamento por pensamento, lágrima por lágrima. Essa reconstrução não acontece de uma vez, mas ela começa quando você escolhe parar de lutar contra você mesmo, quando você deixa de resistir ao cuidado de Deus e se permite ser cuidado, porque a maior paz não vem de respostas, vem de presença. E a presença dele é suficiente. Por isso, mesmo que você sinta que está no meio de um redemoinho de sentimentos, saiba, a voz de Deus ainda pode ser ouvida. E quando ela fala, traz ordem ao caos, luz à escuridão e esperança à alma. A ansiedade quer urgência. Deus ensina o tempo. A ansiedade tem pressa, ela quer tudo agora. Não tolera pausas, não entende processos, cobra respostas, exige controle, grita por soluções imediatas. E quando o tempo de Deus parece demorado, a ansiedade acusa. Você está ficando para trás, está tudo dando errado, nada vai mudar. Mas a verdade é que os caminhos de Deus seguem um compasso diferente do mundo. E só quando aprendemos a respeitar esse ritmo, começamos a encontrar paz. Deus não trabalha na lógica da urgência, mas da eternidade. Enquanto você vê um momento como o fim, ele vê como preparação. Enquanto você sofre com o atraso, ele está moldando você por dentro. Enquanto você insiste em pular etapas, ele te ensina que cada passo importa. Até o silêncio dele é parte do plano. Provérbios 15 fala da importância da paciência no falar, da calma que desvia a ira, da sabedoria que se expressa no domínio das palavras e emoções. Isso também se aplica ao tempo. A sabedoria espiritual nos ensina a esperar sem desespero, a confiar sem entender tudo, a caminhar mesmo sem ver o fim. A ansiedade quer controlar, mas a fé entrega. E aqui está um segredo difícil de aceitar. Não é você quem conduz o tempo, é Deus. E ele não erra no relógio. O que parece demorado é
Muitas vezes, proteção. O que você chama de atraso, ele chama de maturação. Porque Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer que você esteja pronto para sustentar aquilo que pede. Há bênçãos que só chegam quando o coração está em paz. Há respostas que só se compreendem quando a alma se aquieta. E há curas que só acontecem quando paramos de tentar nos curar sozinhos. É nesse intervalo, entre o agora e o depois, que Deus realiza suas maiores obras. Em silêncio, no invisível, no profundo. Aprender a esperar não é ser passivo, é ser sábio. É entender que o tempo de Deus não atrasa, apenas amadurece. É deixar de medir a vida por pressa e começar a medi-la por propósito. É deixar de exigir o controle e começar a praticar a entrega. Quando você parar de lutar contra o tempo e começar a confiar em quem o criou, a ansiedade perde força. Porque você entende que nada está fora do lugar quando Deus está no centro. Ele está conduzindo tudo, mesmo quando parece parado, mesmo quando dói, mesmo quando o céu está em silêncio. Confiar no tempo de Deus é um exercício diário, mas a cada dia a paz cresce, e essa paz é sinal de que você está finalmente no tempo certo, o tempo da fé. Quando Deus acalma a alma, o verdadeiro fim da ansiedade. Há um momento em que tudo se cala, a mente já não grita tanto, o coração desacelera, o corpo respira mais fundo, e a alma, cansada de lutar, finalmente se rende, não por desistência, mas por sabedoria. Porque depois de tanto correr atrás de respostas, você entende. Não é no barulho da ansiedade que Deus fala, é no silêncio da entrega. Esse silêncio, ao contrário do que a ansiedade teme, não é ausência, é presença. É ali que Deus se manifesta com mais força, não para explicar tudo, mas para te envolver em paz. Não para mudar imediatamente o que te angustia, mas para mudar você dentro do que ainda dói. A ansiedade quer soluções. Deus quer transformação. E muitas vezes, Ele começa curando o que você nem sabia que estava ferido. Aquela ferida antiga de rejeição. A exaustão emocional escondida atrás de sorrisos forçados. O medo de não ser suficiente. A comparação que te prende. A culpa que te cala. Tudo isso começa a ser curado quando você se senta com Deus e apenas ouve. Provérbios 15 é um lembrete de que palavras suaves trazem vida. Mas antes disso, é preciso que a alma esteja em paz para falar com doçura. Uma alma em guerra só espalha dureza. Mas uma alma que repousa em Deus, mesmo nos dias difíceis, transmite cura. Primeiro para si mesma, depois para o mundo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não exige de você uma fé perfeita, sem falhas. Ele só espera que você continue voltando, que escolha confiar mesmo com medo, que confesse sua dor, sua dúvida, sua ansiedade e permita que Ele entre. Deus nunca se cansa de acolher quem está cansado. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, talvez o cenário não tenha mudado. Mas se você está aqui, se leu até o fim, é porque algo dentro de você já está despertando, uma força nova, uma esperança que parecia apagada. Um sussurro de fé dizendo, você não está sozinho. O caminho da cura da ansiedade não é rápido, mas ele é possível e começa exatamente onde você está, no meio da confusão, da exaustão, do cansaço de tentar. Porque é ali, nesse chão de fragilidade, que Deus planta sementes de paz. E um dia, sem perceber, você olha para dentro e vê. A ansiedade perdeu o domínio e a paz ganhou espaço. Volte a este lugar sempre que precisar. Aqui, você será lembrado de que Deus não se esqueceu de você. Ele ouve sua alma antes mesmo das suas palavras. E Ele ainda está agindo. Por dentro, em silêncio, com amor. Este foi um clamor a Deus, profundo e sincero, feito com amor, fé e muita intenção.
Que Deus te abençoe hoje e sempre. Se chegou até aqui, te convido a ficar. Nos vemos na próxima reflexão. Cuide-se.